Divisão sintética. É a divisão de um polinômio por um binômio de uma forma mais eficaz, mais prática, usando um método chamado Brio-Ruffini. Método ou regra Brio-Ruffini. Então, temos um exemplo aqui, temos o dispositivo, onde colocaremos a raiz do dispositivo. O que seria essa raiz do dispositivo? É a mesma coisa que a raiz do divisor. Então, se o meu divisor eu tenho x menos 1, a sua raiz será x igual a 1. Então, eu vou pegar essa raiz do dispositivo e colocar no dispositivo. Coeficientes do dividendo. Eu tenho o meu dividendo, que a princípio ele tem que estar em ordem decrescente, e vou pegar os coeficientes deste dividendo. Então, o primeiro coeficiente que eu tenho, x elevado ao cubo, o coeficiente dele é o 3. Depois eu tenho na sequência x elevado ao quadrado, seu coeficiente é menos 2. Tenho o próximo coeficiente seria o x elevado a 1, ou simplesmente x. Como eu não tenho este termo no dividendo, eu vou colocar o zero, porque 0 vezes x elevado a 1 é zero, que ele não existe. Então, o coeficiente aqui do x elevado a 1 é 0. E, por último, eu vou ter o termo independente. Lembrando que o termo independente é aquele que tem o x elevado a 0. X elevado a 0, qualquer número elevado a 0, eu tenho 1. Então, se eu tiver menos 1 vezes 1, o meu coeficiente vai ser o menos 1, ou o termo independente. E embaixo do último coeficiente, eu terei o valor do meu resto. Então, eu vou passar um risco entre o penúltimo e o último coeficiente para poder obter o valor do resto. E vou começar a achar os coeficientes do quociente. Então, a primeira coisa, eu vou abaixar esse 3, que é do primeiro coeficiente. Pego esse 3 e eu vou multiplicar o 3 pelo valor da raiz, que é 1. 3 vezes 1, 3. E vou calcular com o menos 2. No caso, como eu tenho menos 2, tenho 3 vezes 1, 3, menos 2, terei o coeficiente 1. E vou fazer a mesma coisa. Pego este 1, resultado deste 1, vou multiplicar pela raiz, que é 1, e vou calcular a 0. 1 vezes 1, 1. Mais 0, terei 1. E a mesma coisa, acharei o resto. 1 vezes 1, que é a raiz, e calculo com menos 1. 1 vezes 1, 1, vezes menos 1, 0. E daqui eu acho o quociente. Então, se eu comecei com x ao cubo, a minha resposta, o meu quociente, vai começar com um grau a menos. Então, se eu tenho x ao cubo, eu terei o próximo grau do quociente como x ao quadrado. Pego esse coeficiente 3, 3x ao quadrado, tenho o próximo coeficiente mais 1x, ou apenas x, o próximo coeficiente mais 1. Então, este último coeficiente será o termo independente. Então, aqui eu tenho o quociente de x e o resto deste dispositivo será 0. Então, se eu pegar pelo método tradicional, como foi explicado em aulas passadas, se eu dividir esse dividendo por esse divisor, eu terei esta resposta. 3x ao quadrado mais x mais 1 e o resto 0, ou seja, se temos o resto igual a 0, podemos verificar que este polinômio é divisível por este divisor. Não há resto e existe uma resposta, um quociente exato. Vejamos aqui o segundo exemplo. Então, a primeira coisa a se fazer é achar a raiz do dispositivo, a raiz do divisor. Então, se o divisor é x mais 2, teremos x igual a menos 2, que a raiz será colocado no dispositivo, menos 2. Na sequência, vamos pegar os coeficientes do dividendo, lembrando que tem que ser em ordem decrescente. Começamos com o maior grau do dividendo igual a 4. O seu coeficiente é 6, então colocaremos o 6 no dispositivo. Temos aqui o próximo coeficiente, que é de grau 3, temos 1. Na sequência, o próximo grau seria x elevado ao quadrado. Como não há aqui, vamos deduzir que x elevado ao quadrado, seu coeficiente é 0, por não existir. Então,
x elevado ao quadrado, e depois temos x elevado a 1, que o seu coeficiente é menos 3. E, por último, temos o termo independente, que é 2. E façamos o cálculo. Abaixamos o 6, que é o primeiro coeficiente, e façamos 6 vezes o valor da raiz, que é menos 2, e calculamos a 1. 6 vezes menos 2, menos 12. Menos 12 mais 1, menos 11. Façamos novamente. Menos 11, que multiplica a raiz, que é menos 2, e somamos a 0. Menos 11 vezes menos 2, menos com menos mais, 11 vezes 2, 22. 22 mais 0, 22. Novamente, 22 vezes a raiz, que é menos 2, e calculamos a menos 3. 22 vezes menos 2, mais com menos, menos. 22 vezes 2, 44. Menos 44 com menos 3, menos 47. E, por último, a mesma coisa. Eu vou ter menos 47, que multiplica menos 2, e calculo a 2. Menos com menos mais, 47 vezes 2, 94. 94 mais 2, 96. Então, percebemos aqui que no último dispositivo, no último coeficiente, teremos o valor do resto. E vamos montar o quociente. O primeiro coeficiente é 6, então vamos colocar o 6. E o grau do primeiro termo será 1 a menos do maior grau do dividendo. Então, se o maior grau do dividendo é 4, o próximo grau aqui do quociente será 1 a menos. Teremos 3. Menos 11, que é o coeficiente do resultante, 1 grau a menos, x elevado ao quadrado, próximo coeficiente 22, que será o grau 1 do x, e menos 47, que é o termo independente. Então, este aqui é o quociente da divisão destes dois polinômios. E temos um resto igual a 96. Podemos dizer que esse dividendo não é divisível por esse divisor, porque temos um resto. Vejamos outro exemplo. Outro exemplo aqui, aplicando o Brio-Ruffini. Temos a mais 1, a sua raiz será a igual a menos 1. Então, lá no dispositivo, vamos colocar menos 1. Pegamos os coeficientes. Então, o primeiro coeficiente aqui do grau maior de A, o grau maior é 5. Então, o coeficiente é 3. Coeficiente de grau 4, não há. Então, o coeficiente é 0. Grau 3, não há. Coeficiente 0. Grau 2 também não há. Seu coeficiente também é 0. Grau 1, temos o coeficiente menos 1. E, por último, o termo independente, que é 1. Abaixamos o 3 e façamos 3 vezes a raiz, que é menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 0, menos 3. Menos 3 vezes menos 1, menos com menos mais, 3 vezes 1, 3. 3 mais 0, 3. 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 0, menos 3. Novamente, menos 3 vezes menos 1, que é a raiz, menos com menos mais, 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, terei 2. E, por último, eu terei 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2 mais 1, menos 1. E este último coeficiente aqui, eu vou ter o valor do resto. E façamos agora a montagem do quociente. Temos lá, o maior grau do dividendo é 5. Então, o próximo grau do quociente será A4. Pegamos o coeficiente do dispositivo, que é 3. Teremos próximo coeficiente menos 3, próximo grau de 3, coeficiente mais 3, grau 2, coeficiente menos 3, de grau 1, mais 2, que é o termo independente. Aqui temos
o quociente da divisão destes dois polinômios. E o resto, que será igual a menos 1. Podemos, então, perceber que aqui temos uma divisão muito mais prática e mais eficaz. Uma resposta muito mais rápida da divisão de dois polinômios. Como há um resto, esse polinômio não é divisível por a mais 1. Lembramos que ser divisível significa não sobrar resto. Vejamos outro exemplo. Vejamos esta divisão. 6x² menos 2x² menos 4, que divide x menos 1. Então, a raiz do divisor é x igual a 1. Então, no dispositivo, raiz do dispositivo é 1. Então, temos aqui, em ordem decrescente, os coeficientes. O maior grau é x², então o coeficiente é 6. Depois temos x² na ordem, coeficiente menos 2. Temos x elevado a 1, não existe, então o seu coeficiente é 0. E por último, o termo independente, menos 4. Começamos abaixando 6, o primeiro coeficiente. Eu terei 6 vezes a raiz, que é 1. 6 vezes 1, 6. Menos 2, 4. Novamente, pego 4 e multiplico pela raiz. 4 vezes 1, 4. Mais 0, 4. E por último, 4 vezes a raiz. 4 vezes 1, 4. Menos 4, terei 0. Então, já podemos perceber aqui pelo resto que esse polinômio é divisível por x menos 1. Então, a resposta desta divisão será 6, que é o primeiro coeficiente. Temos o maior grau do dividendo, x elevado a 3, grau 3. Então, o grau do quociente será x elevado ao quadrado. Próximo coeficiente, mais 4. 4x, que é a ordem decrescente, mais 4, que é o termo independente. Isto é o quociente. A resposta da divisão deste polinômio por este binômio. E o resto é igual a 0. Então, muito mais prático. Eu vos convido a assistir na lista a seguir outros exemplos sobre o método Biot-Ruffini, assim como outros exemplos, outras aulas sobre matemática no site Tareas Plus.